Vilela. Ela recebeu 11 votos a favor e 10 votos foram em branco. A escolha causou discussão, principalmente entre os opositores, e mobilizou protestos como o abaixo-assinado, que já conta com mais de 100 mil assinaturas. Além disso, a deputada delegada Ione tem... Você não está ouvindo? Nada, eu também não. Aprovar um projeto de lei prevendo que apenas mulheres cisgêneros, ou seja, do sexo feminino biológico, possam assumir a comissão. De 25 minutos de mim mesma? Antes disso, falar que eu concordo com a Erika Hilton, tem que ter mulher em comissão da mulher, não. Queria aproveitar, então, dar boa noite aqui para as nossas convidadas que vão participar do nosso debate hoje. Nós temos aqui a Ana Hering, ela que é advogada. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Olha que áudio merda. Mano, esse fone é uma bosta. Obrigada a você por estar aqui conosco. E dar boa noite também para Silvia Ferraro, que é vereadora aí do pessoal. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda. Primeiro que a minha apresentação já tinha uma merda. Fernanda, boa noite, Vilela. Boa noite, Ana. Muito obrigada pelo convite de poder estar nesse debate quente aqui com vocês. Pois é, Fernanda, quem começa? Você escolhe aí. Olha, eu queria pedir, assim como você faz sempre, Vilela, para que cada uma fizesse aí a sua colocação, colocasse o seu ponto de vista. Acho que a gente pode começar pela Silvia? Pode. Então vamos lá, Silvia. A Silvia que, na verdade, é a favor aí da Erika Hilton presidir a comissão. Por favor. O áudio estava por braço. Então, essa questão da comissão, da presidência da Comissão de Mulheres, ela ganhou um grande estardalhaço aí por parte da extrema-direita, dos partidos conservadores, colocando aí o partido Missão, que acho que é o partido da Ana, também nesse extrema bojo. Não, direita radical. E uma coisa que respeite o ultradireita é que estes partidos nunca se interessaram por debater o conteúdo dos debates dentro da Comissão da Mulher. Aliás, eles nem disputavam essa presidência da Comissão da Mulher. Anteriormente, a presidência era de uma mulher do pessoal, era da Célia Chacriabá, que é uma mulher indígena. Então, assim, o primeiro estranhamento é por que esse estardalhaço agora? Porque a presidente agora é uma mulher trans. Então, por quê? Porque esses partidos, na verdade... Eu não tinha visto isso aqui. Tipo, como vocês nunca, o Partido Missão nunca se interessou? Assista a minha resposta. Vamos ver. Nossa, eles fazem uma grande cruzada, não é de hoje, contra que mulheres trans possam estar à frente como protagonistas nas situações representando mulheres. Há uma verdadeira cruzada contra a questão LGBTQIA+, e isso faz parte desta estratégia desses partidos. Do meu ponto de vista, a Erika, em primeiro lugar, ela é uma mulher. Veja, ela é uma mulher trans, assim como tem mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres negras, que a Erika também mulheres periféricas, mulheres PCDs, mas são mulheres que têm adjetivos. Então, ela ser trans não tira o fato dela ser, em primeiro lugar, uma mulher, tanto é que vocês falaram, uma mulher trans. E eles se apegam a essa questão da biologia. Só que a biologia que eles estão reivindicando é a biologia nada demais. A biologia avançou, a gente tem uma ciência moderna. Ela fala isso, tá? Ela considera mais questões anatômicas ou questões genéticas isoladas. Eu devia ter batido mais nisso. A biologia compreende que o sexo de uma pessoa, ele é a questão genética, a questão da anatomia, a questão dos hormônios. E sim, as pessoas transicionam, né? Não é porque ela nasce com uma anatomia de sexo biológico que ela para a vida inteira a mesma coisa. Não, ela mudou. E isso não é uma questão só Erika Hilton é um de como ela se sente. Teseu, também né? é uma questão de como ela se sente, mas a própria biologia avança. Quando vê casos de pessoas intersexos, sobrou uma parte só. A espada. Né? Tem pessoas que nascem com cromossomos XX, pessoas que nascem com útero com a genitália masculina. Então, assim, esses partidos, eles pararam no tempo, não enxergam os avanços da própria ciência, da própria biologia. E também falam que a Erika não tem a vivência de ser mulher. Vejam, a Erika, como mulher trans, ela sofre assédio sexual, ela sofre preconceito e desvalorização por ser mulher, desvalorização da sua fala, e ela sofre os preconceitos. E não necessariamente uma pessoa tem que passar por todas as vivências de uma mulher para representar as mulheres. Porque senão, a própria Ana não poderia ser presidente da Comissão da Mulher, porque afinal de contas ela é uma mulher jovem. Ela não representa as mulheres que têm mais idade, ela é uma mulher que acho que não tem filhos. Também não poderia falar sobre maternidade porque não tem filhos. Ou uma mulher que não é estuprada não poderia falar sobre a proteção que as mulheres precisam. Gente, atenção. Para você assumir a comissão, para você assumir a comissão da mulher agora, você precisa ser uma idosa com 35 filhos, que já foi estuprada, que já foi assediada, que mais? Não, sabe o que eu acho muito estranho?
Porque se a gente voltar alguns anos atrás, não precisa voltar muito não, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, o discurso era sem útero, sem opinião. Sim. Você lembra disso? Sim. O discurso era sem útero, sem opinião. Pois é. Assim, é assim que calava a boca dos machos. Exatamente. E agora, sem útero com opinião. É óbvio. Aparentemente, contanto que você se autodetermine. Teve uma frase que eu falei pra ela que é o que eu acho que é realmente verdade. Eles estão tentando roubar o termo mulher pra elas, as mulheres trans, e todo o resto, que são as mulheres de verdade, são pessoas que gestam. Sim. Vocês são pessoas que vocês não são mulheres. Nós somos mulheres. Vocês não são mais. O que é mulher? A gente tem que entender, tem mais pra frente no debate, você vira e pergunta, né? O que é mulher? E aí eles têm essa grande dificuldade de definir o que é mulher, porque a definição de mulher prática, não ideológica, para eles é o quê? Uma identidade política autodeterminada que pode ser instrumentalizada pela esquerda. Isso é mulher. Só que eles não podem falar isso. Então, assim, a concepção de mulher hoje para a esquerda é essa, uma identidade política autodeterminada, que a pessoa diz que é e é, que pode ser instrumentalizada politicamente pela esquerda. Sim. Só que você não pode falar isso, que pega mal. Então, quando você vai definir qualquer coisa que não seja isso, aí você pode ser respaldado na biologia, por exemplo, aí você exclui um monte de gente. Como é uma identidade política que confere poder, essa exclusão é problemática. Então, eles ficam nesse loop com o pneu girando em falso. Que foi o que eu falei pra ela depois. Eu falei assim, beleza, se a biologia é só uma pequena parte, a biologia não importa tanto, então eu posso me identificar como uma mulher negra e usufruir do benefício de cota em universidades. Eu acho que o jeito de você pegar eles nesse discurso, quando isso acontecer, você tem que virar e falar o seguinte. Então você tá falando que ela, por ser uma mulher trans, que é uma questão autodeterminada, ela se sente como mulher trans e isso a torna legítima para ser presidente da comissão. Você tem que virar e perguntar para ela assim, um homem poderia ser presidente da comissão? Ela vai falar, não pode. Mas e se esse homem, então, simplesmente se autodeclarar mulher para poder assumir a comissão, ele pode? Sim, é uma ótima ela fala, não sei. E aí você começa a entrar na maluquice do argumento, porque é impossível, dentro desse arcabouço ideológico deles, determinar de maneira inequívoca o que torna alguém uma mulher e o que não torna alguém uma mulher. Porque você sempre vai chegar num ponto arbitrário. E o ponto de arbitrariedade para eles é a conveniência política. Então, se for conveniente politicamente para mim que você seja uma mulher, você é mulher. Se for inconveniente politicamente para mim que você seja uma mulher, então você é um homem. Sim, exatamente. E assim, isso eu poderia ter usado, inclusive, mais pra frente, porque ela fala justamente disso. De que, a mulher é quem se autodetermina mulher e ela fica dando aquelas voltas. Aí eu dou o exemplo do carro, ela fala assim, não, mas você tá comparando a mulher a um objeto. Eu falei, minha filha. Claro, o meu maior problema aqui, é que, claro, eu não acho, Você devia ter respondido, você tá comparando mulher a um homem. É verdade. Eu não acho que a Erika Hilton, como uma mulher trans, pode assumir a comissão da mulher. Tem que ser uma mulher biológica. Aí o que eu falei pra ela? Eu falei pra ela assim, mas a minha maior questão não é o fato dela não ser uma mulher biológica, e sim dela ser uma pessoa misógina. Sim. Porque assim, beleza, vamos dizer que qualquer pessoa pode assumir a comissão da mulher. Que seja um homem lá na comissão da mulher, ele é misógino? Claro. Não, se ele não for, e ele for discutir questões, ouvir as mulheres e pautar, beleza. Mas assim, ela é uma pessoa misógina, ela se mostrou isso durante toda a sua carreira política. Sim. Ela interrompe mulheres, ela aumenta a voz quando ela vai falar com mulheres. Ela, na primeira sessão, ela levanta e deixa uma deputada que discorda dela falando sozinha. Sim, ela falou sobre o cabelo da Zanata, falou que o cabelo da Zanata era ressecado. Sim. Ela fez um post no Instagram chamando as mulheres cis que discordavam dela de imbecis, falando que as mulheres podiam latir à vontade, ou seja, comparando as mulheres a cadelas. Sim. Você acha que esse é o tipo de postura de uma pessoa que vai ouvir as mulheres, as necessidades das mulheres, entender as necessidades das mulheres como presidente de uma comissão que visa proteger isso? Sim. Nunca. E ela diminuiu as mulheres justamente naquilo que elas têm de mais intrínseco, substancial e especial, que é a potencialidade de ser mãe. Quando ela vira e fala, não são mulheres, são pessoas que gestam, porque nem todas as mulheres podem gestar. Óbvio que algumas mulheres
mulheres não podem gestar. Você tem mulheres que são inférteis, tem mulheres que tiveram que tirar os órgãos reprodutores, mas o ponto é, essas mulheres são a exceção de uma regra. Sim, né? É como você pensar no ser humano. Se eu falar pra você, pensa num ser humano, você vai pensar numa pessoa com 2 braços, 2 pernas. Ah, não, mas aí se o cara não tem braço, ele não é ser humano. Então ele não é ser humano. Não, gente, ele é um ser humano que foge da regra, mas ele continua sendo um ser humano. Claro, o problema é a identidade política do cara que não tem o braço. Se a identidade política do cara que não tem o braço cumprir um propósito, aí então você tem que criar a identidade dos sem braço. E aí você começa a representar a identidade do sem braço enquanto um grupo apartado daquela maioria, e aí eles vão votar em você e, enfim, Eu sou uma pessoa paraplégica, eu quero competir nos 100 metros rasos com a minha cadeira de rodas. Me identifico como Flávio, vou fazer rachadinha. Ultra moderna. Vou competir nos 100 metros rasos com minhas rodas super modernas que vão andar a 100 km por hora. Beleza, me identifico como uma pessoa que tem pernas. E aí? Eu quero ver a resposta da Ana. Tá, vamos lá. Ela mandou bem na resposta. A vivência, ela nunca é totalmente universal, ela nunca não vai abarcar todos os aspectos de mulher, porque na verdade tem muitos aspectos de mulher. Tem muitas vivências de mulher. Uma mulher periférica não vive da mesma forma que uma mulher de classe média, uma mulher milionária. Então tem muitas vivências de mulher. O que nós queremos é que haja uma presidente na Comissão de Mulheres que possa defender as mulheres. E a Érica tem mais de 26 projetos que defendem as mulheres. Então, ela tem a competência e ela representa, neste momento, essa necessidade urgente, inclusive, de ter à frente uma mulher que possa ela fala mais pra frente produzir legislação para enfrentar essa onda de feminicídio, de estupros que a gente vive no nosso país. Silvia, obrigada. A Silvia falou por 5 minutos, então, Ana, você tem 5 minutos aí para conversar com a gente. Eu deveria ter usado mais meu tempo. Eu quero começar, que aqui mais ou menos na ordem que ela falou, ela começou falando desses partidos, falou do Partido Missão. O Partido Missão é um partido recente, então não tinha como a gente pleitear nenhum tipo de presidência antes, porque a gente passou a existir no final do ano, de outubro, agora para o início do ano de 2026. Então não tinha como a gente pleitear, não tem como a gente entrar nesse bolo de esses partidos. De fato, a direita deixou a pauta da mulher de lado durante muito tempo, e isso é algo que o Partido Missão vem para mudar. E aí, logo quando a gente chega, a primeira vez que uma mulher não biológica assume a presidência da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados, é uma mulher, a primeira vez que uma mulher não biológica assume. Os meus principais pontos contra a Érica Hilton assumir essa posição não é nem por ela ser uma mulher trans, que é sim um ponto muito significativo, mas é por ela Vejam, pausa aí. Não pode assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Vejam que eu reforço isso, tá? Vejam que eu reforço pra ela, que é sim um ponto muito importante. Uma mulher trans assumir a comissão é um ponto importante, mas a minha maior crítica é ela ser misógina. Foquem nisso, por favor. A presidência da comissão. Sim, gente, o áudio estava horrível. Você mesmo já entendi. Que uma pessoa que assume a presidência da comissão, ela precisa tratar sobre essa questão de importância para as mulheres. Por exemplo, o feminicídio, o estupro. Recentemente teve a votação do PL para aumento da pena sobre feminicídio e estupro. E a Érica Hilton e a bancada toda do pessoal votaram contra. Para mim, muito mais importante do que você ficar discutindo essas pautas identitárias, quem é trans, quem não é a vida real das mulheres. Você mesma falou, as pessoas não sabem como é viver a realidade de uma mulher no dia a dia. Você não sabe se você está num ponto de ônibus e ser assaltada porque o bandido te vê como ser humano mais frágil. Inclusive, outro PL que a bancada do pessoal Érica Hilton votou contra foi contra o aumento de pena para furtos e roubos. Então, assim, eu vejo vocês contornando muito, fantasiando muito essa relação, a mulher trans, mas acima de qualquer coisa, o que é realmente importante para a mulher, que é a segurança, eu não vejo vocês lutando a favor. Tá bom. Essa parte ela se embananou toda. Aí você tinha que ter. Se tem um pedaço que você tinha que ter esculachado, é isso, quando ela fala de agenda de ressocialização. Sim. Aí. Sim. Porque o argumento deles é muito ruim. Nisso aí é horrível. É imperdoável. Silvia, quer comentar? Quero. Veja bem. Até ela meio que mudou de posição aí em relação a Érica poder, então, presidir a... Olha isso, que desonesta. Não foi isso que eu tinha visto nos seus vídeos. Não mudei de posição, tá? Só pra deixar claro. Ela agora está falando sobre a questão da misoginia, o que eu acho uma coisa, assim, a Érica nunca foi misógina, a Érica sempre defendeu as mulheres, inclusive aquele tweet que vocês propagandearam, que inclusive entraram com pedido de cassação contra a Érica por causa do... Ela não fala sobre mulheres. Você acha
Você acha que chamar mulheres cis de indecis... Não, ela não chamou mulheres cis, ela falou de pessoas transfóbicas. Ok, indecis não está falando de pessoas transfóbicas. Indecis está falando de si. Sim. Calma, Ana, você deu tempo de fala pra Silvia, vamos Só deixar o Vilela, a Cristiano Silvia responder agora, porque depois você vai ter esse tempo adicional. Ok. Então, quando a Érica fez aquele tweet, ela estava falando sobre pessoas transfóbicas. Talvez a carapuça tenha servido para você, para outras pessoas que acharam que era para vocês, porque vocês estão se achando pessoas transfóbicas. Mas a Érica falou para pessoas transfóbicas. Ela não xingou mulheres como vocês propagandearam, uma fake news sobre isso. Sobre a questão da política, veja, para vocês só tem um jeito, que é aumento de pena. Na verdade, isso é uma questão de segurança pública. A gente tem óbvio, para defender as mulheres, que inclusive vocês são contra. Então, por exemplo, vocês são contra que haja educação sexual nas escolas. Que isso sim, Parei, Júlio. Aí, esse é o tipo de coisa que você tem que esculachar. Você tem que falar, opa, você tá me falando, então, que se você ensinar uma criança, sei lá, de 8 anos, como pôr uma camisinha ou fazer todos aqueles mise-en-scène, o cara não vai ser um estuprador, não vai ter mais estuprador. É isso que você tá falando. Verdade, você tá falando que, assim, ninguém vai mais estuprar se tiver educação sexual nas escolas. É óbvio que vão continuar. Assim, eles têm essa ideia de que tudo é por causa da visão deles da cultura do estupro, né? Dessa visão imbecil de cultura do estupro. Então eles acham que se você manipular a cultura, aí não existem mais estupro. Estupro é uma coisa que, gente, infelizmente, estupro é uma coisa que é uma constante na história humana, assim como é o assassinato, assim como é o roubo. Enquanto os seres humanos tiverem natureza humana, vai haver estupro, em maior ou menor grau, de acordo com o nível de civilidade. Beleza. Mas vai ter, e se tem um estuprador, ele tem que ser punido. E óbvio que para um cara que está disposto a cometer crimes, que tem uma predisposição ao cometimento de crimes, seja por motivos socioculturais, seja por motivos genéticos, esse cara vai ser muito mais sensível ao medo da punição, e se você quiser falar em termos de educação, a capacidade educativa que uma punição forte tem, do que simplesmente uma educação sexual na escola, gente. Sim. Pelo amor de Deus, que argumento imbecil. Não, e assim, o problema, eu ainda falo isso pra ela, a gente não é contra a educação sexual na escola, a gente é contra da forma que é. Você não tem que ensinar crianças pequenas a colocar camisinha. Você tem que ensinar... Colocar camisinha vá lá. O problema não é isso. O problema é que você pega aqueles livrinhos infantis pra criança pequena que tem lá, como chupar o pênis do seu amiguinho. Eu lembro que sabe? assim... Pelo amor de Deus. Eu lembro que assim, na minha escola, quando eu era criança, eu tive educação sexual e era o seguinte, eles se limitavam a falar o seguinte: ninguém pode tocar as suas partes íntimas sem consentimento. Entendeu? Fale com a sua mãe, fale com o seu pai. Se alguém fizer alguma coisa diferente, que você não se sentir confortável, converse com alguém, chame alguma autoridade, porque não pode ser... Ninguém falava de pênis, de vagina, ninguém falava disso. Era esse o ponto, olha. Não pode tocar sem consentimento. Isso é uma educação sexual que é necessária. Sim, porque muitas vezes uma criança de 8 anos não sabe que ela está passando por um abuso sexual. Claro. Agora, você ultrapassar como a esquerda faz, é realmente um absurdo gigantesco. E não é porque... E vamos partir do pressuposto da esquerda. Não é porque o cara aprendeu na escola, vendo uma cartilha completamente bizarra, onde ensina um amiguinho a chupar o pipil do outro, que ele vai deixar de ser estuprador, gente. Se ele tiver predisposição para isso. Exatamente, perfeito. O medo da punição é um incentivo muito melhor. E o fato também de que uma punição dura tira esse cara de circulação. Sim. Que é uma outra questão. Que evita ele de estuprar novas pessoas. Exato. Existe um grau de reincidência muito alto. O cara que comete um estupro, ele avança uma certa barreira social que é muito difícil de voltar, porque ele se acha, é tipo um cara que faz um latrocínio, um cara que tira a vida de alguém. Esse cara, assim, ele rompeu uma barreira social que depois, cara, é muito difícil você construir essa barreira de novo. Esse cara entender que, tipo, não, eu não posso simplesmente fazer o que eu quero no mundo ou que as outras pessoas me devam certos prazeres, né? Sim, isso se torna ainda pior com a sensação de impunidade. Por isso que é tão importante o aumento de pena para esse tipo de caso. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de R$25 mil, ou um pouquinho mais de $4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio
da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.